A cidade que se preparava para os Jogos Olímpicos de 2016 recebeu atenção especial da maior empreiteira do Brasil. Ex-executivos revelaram durante as delações que a Odebrecht pagou propinas para se aproximar de Eduardo Paes. Desse jeito, a empreiteira eliminou os intermediários e ganhou acesso direto ao gabinete do então prefeito. O delator Leandro Azevedo, ex-superintendente da empresa no Rio, descreve que Eduardo Paes interferiu pessoalmente para eliminar barreiras que atrapalhavam os interesses da companhia. Azevedo também recorria ao ex-prefeito quando a Odebrecht não recebia em dia no decorrer das obras. Ainda na Lava Jato, Alexandre Pinto, ex-secretário de Obras da gestão do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, admitiu ter recebido propina e lavado dinheiro. Ele falou numa audiência, agora há pouco, ao juiz Marcelo Bretas. Esse depoimento foi no âmbito da Operação Mãos à Obra, que investiga irregularidades envolvendo o BRT Transbrasil. Vamos falar sobre isso com a repórter Bárbara Carvalho, que tem os detalhes pra gente. Oi, Bárbara, boa tarde para você. Bom, quanto que o Alexandre Pinto diz que movimentou aí de propina? Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos. Ele disse ter movimentado pelo menos R$600 mil de propina. Isso não significa que ele recebeu apenas essa quantia. Ele não quis dizer quanto ele recebeu de propina exatamente como secretário municipal de obras na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, mas ele falou que ele movimentou essa quantia de pouco mais de R$600 mil. Ele lavava esse dinheiro e essa investigação, esse processo específico de hoje era justamente sobre a lavagem de dinheiro e não especificamente sobre o recebimento de propina. Por isso, ele se limitou a responder algumas perguntas, ele tem esse direito, esse é o momento que o réu tem para se defender, e ele se limitou a responder perguntas sobre a lavagem de dinheiro. Como é que ele lavava esse dinheiro, Leila? Fazendo depósitos numa conta que estava no nome da mãe dele, que segundo ele não sabia de nada, não sabia da origem ilícita do dinheiro, e também comprando imóveis e abrindo empresas no nome dos filhos dele. Então ele fazia essa lavagem porque esse dinheiro tinha uma origem ilícita. Inclusive ele explicou que quando ele começou a aplicar o dinheiro na conta da mãe é porque ele estava passando por um problema matrimonial, não queria guardar o dinheiro em espécie em casa e fez, portanto, a aplicação na conta da mãe. Entre 2011 e 2015, ele disse que depositou nessa conta da mãe dele um valor de R$305 mil de propina e que ele não ia comentar de que contratos ele recebeu essa propina. Como é que eles chegaram ao Alexandre Pinto, os investigadores e o Ministério Público Federal? No âmbito das investigações da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, as investigações foram se desdobrando, houve um acordo de leniência com a Carioca Engenharia e eles chegaram aí ao Alexandre Pinto. E a partir das acusações de corrupção passiva, de recebimento de propina, eles desdobraram o processo para esse processo que investiga a lavagem de dinheiro envolvendo obras do BRT, que é o corredor de ônibus expresso aqui do Rio de Janeiro. Essa foi a primeira vez que ele falou ao juiz federal Marcelo Bretas e, portanto, provavelmente vão ter outras audiências aí, não só desse processo, mas outras investigações também a respeito de Alexandre Pinto. Leila. O candidato ao governo do Rio pelo DEM, Eduardo Paes, pode ter outro companheiro de chapa. A escolha de um vice de Maricá parece que subiu no telhado, tá? Já o MDB, antigo partido do ex-prefeito do Rio, garantiu apoio na coligação. Veja. A confirmação foi feita pelo atual presidente do MDB do Rio, o deputado federal Leonardo Pisciani, filho do presidiário Jorge Pisciani, acusado de receber propina da máfia dos ônibus. O maior partido do estado decidiu não lançar candidato próprio, nem ao governo e nem ao Senado, depois que os principais líderes da sigla foram presos por envolvimento, segundo o Ministério Público Federal, numa série de esquemas de corrupção. Entre eles, Sérgio Cabral, chefe da chamada Gangue dos Guardanapos, Eduardo Cunha e o próprio pai de Leonardo. Restou ao MDB apoiar o antigo companheiro de partido. Eduardo Paes deve oficializar a candidatura no próximo domingo.
Então, nessa ação penal 505-1606-23, depoimento do excelentíssimo senhor prefeito Eduardo da Costa Paz. Senhor prefeito, o senhor foi chamado como testemunha, como lhe adiantei nesse processo. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Certo, correto. Por força do que diz a legislação, senhor prefeito, eu vou adverti-lo que se Vossa Excelência faltar com a verdade, Vossa Excelência fica sujeito a um processo, certo? Correto. Dito isso, eu vou passar a palavra do advogado do senhor Eduardo Cunha, que arrolou Vossa Excelência como testemunha. Obrigado, Excelência. Senhor prefeito, meu nome é Marlos Arnes de Oliveira, sou advogado do senhor Eduardo Cunha, agradeço a sua presença. Tenho rápidas perguntas. Vossa Excelência conhece o senhor Eduardo Cunha? Conheço. Olha, você tem situações. Quer dizer, hoje você tem áreas do Estado em que o Estado perdeu sua soberania por completo. A gente precisa recuperar essa soberania. Olha, eu vou dar um exemplo, que as pessoas sempre perguntam como recuperar essa soberania. Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. É um bairro que é a tal da Polícia Mineira, formada por policiais, por bombeiros, trouxe tranquilidade para a população. O Morro São José Operário era um dos morros mais violentos desse estado e agora é um dos lugares mais tranquilos. Vila Sapê, ali em Curicica. Ou seja, com ação, com inteligência, você tem como fazer com que o Estado retome a soberania. E o Tribunal Regional Eleitoral condenou por unanimidade o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paz, e o deputado federal Pedro Paulo Carvalho por abuso de poder político, econômico e conduta vedada a agente público. Com a decisão, os dois políticos do PMDB ficam inelegíveis por 8 anos e deverão pagar cada um multa de cerca de R$106 mil. Eduardo Paz e Pedro Paulo Carvalho são acusados de usar o plano estratégico Visão Rio 500, contratado e custeado pela Prefeitura do Rio, como plano de governo na campanha eleitoral do ano passado. Os dois ainda podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral Fluminense condenou Eduardo Paz, ex-prefeito do Rio de Janeiro, e Pedro Paulo Carvalho, ex-secretário, por prática de abuso de poder econômico e político e conduta vedada a agentes públicos. Além das condenações e da inelegibilidade de 8 anos, o TRE também impôs multa de R$100 mil aos dois. A defesa entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Jorge Mussi concedeu liminar, suspendendo a inelegibilidade e a multa. A decisão vale até que o caso seja analisado pelo plenário do TSE. 120 toneladas de vigas retiradas do elevado da Perimetral, que valem uma fortuna, desapareceram dentro de um depósito. Nossa equipe descobriu o roubo junto com a companhia que cuida do projeto de demolição da via. A descoberta foi feita pelo repórter André Trigueiro e mostrada hoje no Bom Dia Brasil. O repórter Vandrei Pereira conta essa história pra gente. Era nesse terreno, no Caju, que, segundo a prefeitura, ficavam as vigas de aço que foram retiradas no início do ano das obras do elevado da Perimetral. Mas elas simplesmente desapareceram. No lugar, apenas lixo e entulho. Seu Fernando, que trabalha aqui, está impressionado com o sumiço das imensas estruturas. Sumiu. Acho que sumiu. Peça daquela não pode sumir, pô. Alguém que levou. Algum lugar, porque é muito grande.